Em um momento muito especial de sua carreira, Isma viveu e correu o mundo nos últimos anos como parte do duo Irmãs de Pau, integrando o line-up de grandes festivais e assinando parcerias com nomes importantes do cenário nacional e internacional, como Pablo Vittar, Duquesa, Pedro Sampaio e Save da Lisa. Porém, ela abre 2026 em um novo momento com o lançamento de Made in Coab, seu primeiro disco solo, que conta com participações de Tashi Trace, Mona Brutal, Tasha Kayala, MC Sofia, Nath Fischer, Kate da Voz e as Abusadas, entre outros. Utilizando o funk como fio condutor, Isma abre diálogos com gêneros como o afrobeat, o eletrônico, o pop, o tribal, o hip hop, o trap e o drill, ao lado de produtores importantes da cena underground como Cyber Kills, Carlos do Complexo, Clementão e Christopher Luz, entre outros destaques. Para mergulhar no universo de Made in Coab, eu recebo hoje Isma no Por Trás do Disco do podcast Vamos Falar Sobre Música. Seja muito bem-vinda! Oi, meu amor, muito prazer, muito obrigada por ter me chamado, amei o convite, bora falar. Eu tô muito feliz de receber você mais uma vez aqui no podcast. Dessa vez para falar sobre o Made in Coab, que é seu primeiro disco solo. A gente ficou muito encantado pelo disco, a gente comentou essa semana que a gente estava ouvindo ele em looping. E eu queria entender com você como foi esse processo de construir esse trabalho. Eu sei que você voltou um pouco para todos esses ritmos que são muito referenciais para você, que fizeram parte da sua trajetória, da sua vivência mesmo na Coab. Eu queria que você falasse um pouco desse caminho que levou até esse disco. Então, o Made in Coab, pra mim, é um álbum que mostra muito a minha força. Eu acho. O processo foi muito gostoso, foi saboroso, foi delicioso fazer e descobrir como é a Isma produzindo um álbum sozinha. Mas também foi muito desafiador, porque eu enfrentei uma fase de muito trabalho, de uma agenda lotada. Enfrentando ali o fim das irmãs, que envolve uma questão emocional também, porque eu estava numa zona de conforto. Então eu tive diversas preocupações. Uma agenda lotada e aí enfrentando também mudança de casa, obra, reforma, que eu tô reformando a casa da minha mãe. Foi o ano que meus pais se separaram também, de um casamento de 29 anos, que também mexeu comigo, mexeu com a minha mãe, mexeu com a estrutura da minha família. Foram muitas coisas acontecendo, fim de relacionamentos também. E hoje, podendo ver uma semana de Made in Coab no mundo e os resultados que ele tem dado, tanto em relação a números quanto os comentários das pessoas, me fez ver que eu sou muito forte, assim, que eu consegui produzir um trabalho incrível, que eu já percebi que vai mudar a minha vida também, assim como os outros trabalhos mudaram. E de um resultado, assim, de excelência mesmo, sabe? Do que eu sempre fiz também. E com pouco recurso também, porque Irmãs de Pau já tinha um super caixa, uma super estrutura, eram 4 anos de carreira, tinha uma estabilidade. Já o Made in Coab eu comecei, tipo assim, uma empresa do zero, né? Com pouco recurso, mas que eu consegui através de muito apoio também, de todas essas pessoas que participaram, os feats, os produtores, que encaixaram formas de negociar para que a gente conseguisse fazer acontecer. A identidade visual também, o Erna Koch. E, enfim, foi um desafio, foi uma série de desafios, mas que agora eu tô muito tranquila e muito aliviada. Inclusive, daqui a pouco eu vou postar a agenda da turnê com 20 datas. E acho muito inédito, assim, muito chique uma artista do seu primeiro álbum, por mais que eu já era um nome na cena como as irmãs, mas é o meu primeiro álbum solo, as pessoas não sabem muito bem como que vai ser, não entendem muito bem como é o show, e eu já ter conseguido vender 20 shows, que inclusive 2 deles são na Europa. Então, acho que isso mostra uma relevância e uma confiança do mercado e dos contratantes com o meu trabalho, assim. Então, eu tô muito feliz, muito tranquila, assim. Foi muito difícil, o processo muito cansativo, assim. Eu estava cansada. Mas essa semana eu já tirei para descansar um pouco mais, assim. Já fiquei mais relaxada, mais preguiçosa. Mas, assim, tirando o cochilo da tarde, sabe? Pra poder curtir o momento também, sabe? De não só trabalhar, mas eu poder curtir e desfrutar, assim. Eu dormi bastante esses últimos dias e fiquei escutando o álbum, assim, sentindo os comentários nas redes sociais. Então tá sendo um processo muito gostoso, assim, que eu tô me descobrindo e voltando a olhar mais pra mim também, eu acho. Porque quando eu tava na dupla, eu acho que é natural de quem participa de projetos em grupos perder um pouco da individualidade.
E agora eu voltei a olhar mais pra mim. Tanto é que o álbum se chama Made in Coab, porque eu voltei ao início de mim, de onde eu vim, né? Do lugar de onde eu vim, que eu acho que formou a minha personalidade, o meu caráter. A Coab é um lugar de pessoas que me inspiraram muito, assim. A começar que as Coab são formadas por um projeto do governo de levar moradia popular para pessoas de baixa renda ou famílias que não têm uma casa mesmo, tipo assim, moradores de rua mesmo, pessoas em situação de rua. E já nasce a partir disso esses bairros. Então, desde pequena, eu vi pessoas muito batalhadoras, assim, que lutaram para ter tudo que tem, sabe? Pessoas que vieram de diferentes lugares do Brasil tentar a vida em São Paulo. E acho que essas pessoas me inspiraram muito a querer também sair da minha zona de conforto e conquistar mais ainda, né? E é um lugar de muita inspiração para mim. Eu gosto muito daqui, eu ainda moro aqui na Coab. E aí eu quis, nesse meu primeiro trabalho, voltar ao início de mim e trabalhar a minha individualidade, quem é Ismael, de onde ela veio, o que ela quer falar, o que ela se tornou agora, hoje. E é mais ou menos isso. Você falou um pouco desse retorno, né, a todas essas coisas de origem. É muito interessante como o disco tem essa base no funk, mas você dialoga com diferentes gêneros. E isso é feito de uma forma muito coesa dentro do disco. Tudo combina muito bem e tudo flui de uma maneira muito bonita. Eu queria que você falasse um pouco dessas referências sonoras mesmo, como foi pesquisar e juntar todos esses sons para formar o Made in Coab. Olha, muitos dos ritmos que tem são ritmos que eu já trabalhava, né? Seja na dupla, enfim, em toda a construção da minha carreira artística. O que eu acho que tem de inédito e que vem desse lugar das minhas referências de infância é mais a essência do rap. Eu sou fã de rap, aqui na minha rua sempre tocou muito Racionais. O Racionais cita Itapevi em uma das músicas deles. Então a galera sempre foi muito fã, assim. Criolo também, enfim, várias referências de rap que eu sempre ouvi e eu sempre gostei. E eu acho que foi o que gerou esse caráter político no meu trabalho, assim, de ver a arte como ferramenta de transformação social também. E o rap é uma das poucas, um dos gêneros musicais que fala mais diretamente sobre apontar críticas sociais, assim, sobre tentar causar mudanças na sociedade. E eu sempre quis explorar melhor esses ritmos, né? Então eu acho que, assim, funk, até um afro também eu já trabalhava, já experimentava. Mas nesse eu explorei mais o rap e os seus subgêneros, que é, tipo assim, o hip hop, o trap, o drill. Então tem ali umas 4 ou 5 músicas que são dessa linhagem, assim, dessa família do rap. E eu quis muito colocar esse meu lado pra fora, porque eu acho que minha voz combina também com isso. E aí, eu acho que isso foi muito importante, foi um fio condutor na hora de trazer os feats. Porque eu quis muito respeitar a cena de quem tá aqui já construindo, de quem já tem um nome, de chegar respeitando e reverenciando essas pessoas. E aí eu trouxe a Mona Brutal, que é uma das travestis que tá há mais tempo no rap brasileiro, construindo essa imagem, falando sobre identidade periférica também, não só sobre ser trans também. Enfim, acho ela incrível, um nome gigante, que acho que inclusive merecia muito mais reconhecimento do que tem. A Tati Tracy também, que são gigantes, que tem essa coisa contemporânea também, que eu acho que elas trazem estética periférica de um jeito incrível, assim, que eleva o nível, sabe? Com muita autoestima. A Nath Fisher também, que eu acho incrível, que tá há muito tempo aí, tem uma super referência no mercado. E a MC Sofia, que é uma coisa também um pouco mais pop, que é o que eu quero trabalhar também, mas que sabe honrar e respeitar, assim, o que é o rap, a história do rap no Brasil. E aí foi muito importante, assim, muito significativo essa galera ter me abraçado. Eu acho que, sobretudo, as mulheres do rap sempre me abraçaram, porque desde as Irmãs de Pau, a gente já tinha feat com a Duquesa, com a Luana. Então é uma galera que realmente abraça, sabe? A Ebony também a gente tem. Então as maiores do rap, praticamente todas, assim, eu já tenho feat, sabe? Já posso dizer que tenho feat. O que eu acho que falta é um pouco mais de reconhecimento e apoio dos homens do rap. Porque eu escuto muito, são referências para mim também. E acho que seria legal eles terem um pouco mais de abertura a gravarem com. Acho que eles mal gravam com mulheres cisgêneras, né? Que dirá travestis, né? Então acho legal, já que são pessoas que estão aí dispostas a construir
senso comum, a questionar as desigualdades do Brasil e da quebrada também. Então, acho que olhar pra gente também, assim, pra questão LGBT. E eu acho que talvez uma crítica que eu tenha, assim, ao rap, né? Mas, enfim, eu tenho mais a agradecer o rap. Acho que isso é um detalhe. No geral, os artistas do rap são quem mais abraça corpos como o meu mesmo, assim. E é isso, assim, tipo, acho que o que a galera pode esperar mais de mim é um pouco mais disso, assim, desse meu lado rapper. É muito bonito esse movimento de como as mulheres do rap têm construído essa cena mesmo e movimentado essa cena de uma forma muito positiva, muito importante e atuante, né? Sei lá, semana que a gente tá gravando aqui, a Ebony tava em reunião com o Lula, então a gente tá ocupando espaços muito simbólicos e acho muito bonito que você faça essas costuras aqui dentro do disco. It's tax season, and at LifeLock, we know you're tired of numbers. But here's a big one you need to hear. Billions. That's the amount of money in refunds the IRS has flagged for possible identity fraud. Now here's another big number. 100 million. That's how many data points LifeLock monitors every second. If your identity is stolen, we'll fix it guaranteed. One last big number. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast for the threats you can't control. Terms apply. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Eu acho que por isso a gente pode entrar no nosso faixa-faixa pra gente conversar sobre cada canção. E a gente começa com a primeira música, né, que é a intro, Me Desculpa Beyoncé, tem feat com a Tasha Kayala, produção do Cyber Kills. Eu acho que ela abre esses trabalhos, né, chama aqui pra esse disco que você quer construir em diálogo com o seu público. Queria que você falasse um pouco sobre essa intro. Eu amo a Beyoncé, né, gente? Acho que ela foi uma das primeiras referências pra mim de, tipo assim, de eu olhar e falar, eu quero isso, assim, eu quero fazer algo parecido com isso. Com o tempo eu fui aprendendo a lapidar e entender o meu lugar referenciando isso. O meu corpo referenciando a Beyoncé vai acontecer de uma outra forma. Então, por isso eu falo, me desculpa, Beyoncé, queria ser você, mas na versão funk de SP. E aí eu trouxe a Tasha Kayala, que é uma artista em ascensão, trans, que tá cantando aí, que tá arrasando, que chegou como uma super revelação, né? Que tá em sequência cante com a gente também. Cyber Kills, que eu amo também, acho que é perfeito pra abertura de um álbum e de um show também, porque essa música é a abertura da turnê. E é isso, assim, acho que eu gosto muito do universo pop, então nessa abertura eu quis mostrar também que eu vim um pouco pra isso. Tanto é que a estética visual do álbum, eu quis quebrar essa imagem que todo mundo achou que eu tivesse pelo nome do álbum, de estar na periferia, de mostrar assim, na laje de uma favela, as paredes de tijolo, não sei o que. Eu quis trazer algo totalmente diferente pra mostrar que quem é da quebrada também pode se apoderar dessa estética pop, assim. Eu cresci ouvindo isso. A isma da quebrada é essa, sabe? Eu escuto referências como Cardi B, a Megan Thee Stallion, a Ice Spice, a Doja Cat. Então eu quis trazer na estética essa coisa mais pop e sonora, uma forma de referenciar essas meninas também, né? E acho que a intro traz um pouco disso, assim, e a referência Beyoncé vai além até, porque tem a Renaissance Tour, que ela levou a Kevin Prodigy, que é uma chanter babadeira, que aí antes de Formation, a Kevin vem falando, tipo assim, a Queen está chegando, não sei o quê. Que foi o que eu combinei com a Tasha, eu falei, eu quero algo assim, porque a Tasha também é da cultura Ballroom. Eu falei, eu quero você me anunciando como algo que traga essa energia, assim, né? E aí eu achei que o resultado ficou incrível, assim, sou apaixonada e inclusive é uma das que mais tem se destacado em números do álbum. Logo na sequência a gente tem A Substância, também produção do Cyber Kills, que foi o primeiro single, né, que apresentou essa sua nova fase de carreira. Tem uma referência aí ao filme A Substância, de mesmo nome. Queria que você falasse um pouco sobre essa faixa. Eu amo A Substância, tipo assim, não sei se é por ser minha primeira música que eu lancei da carreira solo, mas eu sou apaixonada por ela, assim, tipo, no show é uma das que eu mais gosto também.
Eu quis começar a minha carreira solo. Na verdade, não começar porque eu já cantava antes das Irmãs de Pau, né? Acho que muita gente não sabe, mas eu cheguei a lançar 2 faixas antes de iniciar as Irmãs de Pau. Estão por aí, inclusive. Quem descobrir, descobriu. Mas a Substância, eu quis brincar com essa coisa de uma nova versão de mim, justamente por estar saindo de uma persona artística que viralizou muito, que muitas pessoas conheciam, e me apresentar como uma nova versão, só que de um jeito que é o que eu sempre faço, que é lúdico, assim, que é brisado, que é doido, assim, né? Então, no filme, é um filme que eu gosto muito, que é um dos meus preferidos da vida, mesmo, assim, amo a Substância, acho que me traz muitas reflexões, ainda mais por ser uma artista também, e eu me pergunto muito como que eu vou envelhecer nesse mercado também, né? Então, é um filme que eu sou apaixonada, que eu acho que abre o debate para muita gente, mas sobretudo para nós artistas refletirmos sobre como a gente vai lidar com a nossa velhice e o que o mercado vai fazer com a gente, né? Então eu quis brincar com esse filme, assim, e fazer uma música em homenagem a isso, porque esse tema me toca muito, né? E aí, saindo da dupla, eu quis mostrar essa nova versão, que vai ser mais doida, vai ser cada vez pior, assim, mas é muito parecida também ao mesmo tempo. É muito igual, porque a Isma tem sua essência, né? Isma sempre foi Isma. E as Irmãs de Pau sempre foi um lugar onde eu pude também me expressar de forma livre, assim. A gente não tinha muitos bloqueios, foi uma dupla muito revolucionária que causava muita liberdade, inclusive em mim e na Vita também. Então, nada tão diferente, mas que eu quis explorar essa nova versão da doida, né? E surgiu a partir de um dia que eu tava aqui na Coab, na minha quebrada, tomando um gin de maçã verde. Que tem o gin de maçã verde, que é o copão verde. Aí eu comecei a brincar com as minhas amigas. Falei, nossa, é a substância. Quero ver, todo mundo vai virar uma nova versão aqui. E todo mundo ficou louco, todo mundo ficou bêbada. E a gente causou a noite inteira, como de costume, como a gente costuma fazer. E aí depois isso ficou na minha cabeça e eu escrevi essa letra, assim. E aí é mais ou menos isso. Você falou do copão, do drink e tudo mais. Eu lembrei que quando a gente conversou sobre o último disco de vocês como Irmãs de Pau, a gente falou sobre Passaporte e Copão, que era uma faixa que tinha muito desse universo de ter essa coisa da brincadeira, de ter um olhar também politizado sobre as vivências que vocês têm, sobre todos esses corres. E eu acho que isso também está conectado com a nossa próxima faixa, que é Socialismo da Putaria, que tem essa brincadeira com esse lúdico, essa sensualidade, esse sexual, que é uma coisa que você sempre trabalhou na sua poética, mas também tem esse outro olhar da Isma, que é pensar as relações e a sociedade e as outras experiências. Então eu queria que você falasse um pouco de Socialismo da Putaria com produção do Christopher Luz. Ai, totalmente, assim, é uma música muito política, que eu quero tocar numa questão política mesmo. Eu entrei o ano lançando essa música por a gente estar em ano de eleição, justamente, foi muito proposital. E aí eu penso assim, eu faço um show de putaria, que minhas músicas tocam em baile funk, é um espaço que a galera tá consumindo droga, tá bebendo, e aí eu sou pedagoga, né? Eu fiz pedagogia. E eu penso, como entrar nesse espaço e educar também? Quero dançar, quero curtir, quero ganhar dinheiro com isso, mas eu quero causar uma transformação social. E aí, a forma que eu encontro no meu trabalho, que é muito presente no meu trabalho, é tocar em questões que nas músicas em si podem parecer superficiais, porque eu toco de forma lúdica e superficial, mas que eu acredito que isso se reverbera em debate. Eu acho que as pessoas voltam para casa pensando. A palavra, por exemplo, socialismo, entra no diálogo das pessoas, entra no vocabulário delas, e elas começam a falar sobre isso. Por exemplo, quando eu tava lançando, aí eu tava gravando um vídeo divulgando, ouçam minha nova música, tá gravando um story. E meu sobrinho me perguntou, tia, o que é socialismo, sabe? Então eu acho que através do funk, que é um dos gêneros mais em alta no Brasil, se não o mais, através disso abre brechas pra gente falar sobre esse assunto, que é o que eu acho importante. Entendeu? Porque não dá pra parar o baile e ser a chatona, não sei o quê. Acho que tem o espaço da Isma funkeira, não sei o quê, e tem o espaço da Erika Hilton. Assim como eu uso as minhas redes para divulgar os discursos da Erika Hilton, que ela está nos espaços adequados e certos para falar seriamente, com tempo, sobre cada uma dessas questões, né? Então, eu tô sempre dando esses pitacos em todas as minhas músicas sobre questões políticas que eu acho importante. Acho que esse é o poder de transformação da arte, inclusive, de causar transformação social mesmo. E aí, Socialismo da Putaria, eu acho que assim, a gente pensar
na redução das desigualdades, precisa incluir isso em tudo, em todas as esferas da nossa vida. Inclusive no prazer. Porque eu me sinto muito… pelo menos o meu corpo foi muito prejudicado e muito… Eu fui retirada do lugar, durante muitos anos, do lugar de sentir prazer. Eu mais dava prazer do que eu sentia prazer. Então eu pensei, eu preciso também de uma democracia, uma igualdade no prazer também. Acho que todo mundo merece e precisa gozar, porque gozar… Teve um certo momento que eu parei, através dos espaços, dos movimentos que eu participei, os movimentos feministas e tal, que eu entendi que meu corpo também precisava gozar e sentir prazer. E isso melhorou muito a minha autoestima, a forma como eu me relaciono, a forma como eu me empodero, como eu me cuido, como eu me olho, como eu me coloco nos espaços agora. E desde os primórdios, desde os princípios, assim, coisa que tá na Bíblia, assim, gozar é desfrutar bem da vida. Quem vive bem, goza bem. Então, eu acho que é algo muito importante da gente trabalhar na sociedade, no corpo das mulheres, das pessoas negras, das travestis, de incentivar de que merecem gozar também. Todo mundo merece gozar, entendeu? Eu acho que isso também vai causar uma revolução que reflete em outros aspectos da sociedade também. E aí é uma música que eu amo, assim, sou apaixonada. Eu me acho muito inteligente quando eu escuto essa música. Eu falo, nossa, que… Isso precisava, alguém precisava falar isso mesmo, sabe? Incrível. Você falou um pouco dessa questão de como colocar determinados assuntos e fazer isso a partir do funk, a partir das canções, a partir desse universo onde você está circulando. Eu acho que a próxima música fala muito nesse sentido, que é Para de Usar Cocaína, com a produção da DJ Dai. Eu acho que ela tem muito dessa perspectiva de falar sobre o uso de drogas com outros olhares, com uma perspectiva que faz sentido dentro dos espaços que você está chegando. Eu lembrei muito de um vídeo que a Rita Lee tá no programa da Hebe, e ela fala o quanto ela achava que as campanhas antidrogas, elas não faziam muito sentido, porque elas só diziam assim, ai, diga não às drogas. Daí ela dizia, eu quero fazer um outro tipo de campanha que seja diga não às drogas, mas diga obrigado. E aí é interessante porque eu acho que tem esse bom humor de olhar para coisas que, obviamente, as pessoas estão usando drogas, elas não vão parar de usar drogas porque você vai dizer, ai, não use drogas, mas acho que a gente tem que discutir isso de outras maneiras. E essa música faz isso a partir de um olhar de humor, de outras perspectivas. Eu queria que você falasse um pouco, então, dessa canção. Essa é outra que eu acho incrível, assim, acho super inteligente também. E veio a partir desse posicionamento mesmo, de não concordar com a forma como que as políticas públicas têm lidado com a guerra às drogas, assim, a criminalização das drogas. Não sou a favor. Sou a favor de educação. Eu não uso, não consumo e não incentivo ninguém a usar. Mas também não acho que o jeito como as pessoas estão lidando, as esferas de poder estão lidando, é o jeito mais correto da gente chegar no resultado que a gente quer, que é ou que as pessoas não usem, ou que, se forem usar, usem de forma saudável, que não vai prejudicar a sua vida, o seu corpo, sua história, sua integridade. Enfim, acho que a gente precisa debater isso, assim. Não sei a solução disso ainda. Acho que é uma coisa que precisa de debate, pensar alternativas. Para isso, essa composição veio a partir de um momento que foi difícil para mim ano passado, que um amigo meu, que é daqui da Quebrada também, foi internado pelo uso abusivo de cocaína. E isso me gerou muitas coisas, assim, né? Porque até então eu sempre toquei no assunto de forma mais superficial mesmo, assim, de apenas compartilhar uma coisa ou outra e tal, não sei o quê. Aí eu falei, não, vou fazer uma música pra isso, assim, sabe? Passei muitos dias pensando nele, sobre o que ele tava vivendo, esse processo, assim, de ser internado e tal. Que acho que o ser internado até que não é o pior, porque inclusive é um lugar privilegiado, né? Porque poucas pessoas conseguem isso, a família conseguiu se organizar e proporcionar isso para ele, mas que antes disso ele estava prestes a se matar, estava enfrentando muita coisa, assim, que me afetou de diversas formas. E aí eu falei, vou tocar nesse assunto, só que do meu jeitinho, né? Do jeitinho Isma, que dá para tocar. Eu sou do funk, eu tenho o poder do microfone, as pessoas vão me ouvir. Eu vou tocar dessa forma. E sempre que eu lanço um álbum também, eu acho importante ressaltar, para além da faixa que é disponível ali nas plataformas, eu tento, através das minhas redes sociais, trabalhar o tema de forma mais profunda. Então, quando eu vejo notícias
sobre a questão da guerra às drogas, não sei o quê, informações sobre a redução de danos, eu vou compartilhando nos meus stories, no meu Twitter, porque aí eu vou aprofundando o tema sem ficar só daquela forma rasa como eu coloquei na música, entendeu? Que eu acho importante. Eu trabalhei muito isso em socialismo da putaria, principalmente no Twitter, eu fiz diversos discursos e tal, elaborei, escrevi bastante. Porque acho que é isso que traz o sentido pra música, sabe? Tipo, fez ali pra dançar no baile e tal, quando você tá drogado, quando você tá doido. Mas depois, na semana, no dia a dia que você tá ali indo trabalhar, você tá ali no ônibus, tá ali no carro, que você abre a rede social e você vai me acompanhar. Aí você vai ver eu me aprofundando mais nesses temas, né? Que é levando informação sobre isso. Que é isso que eu acho legal. Mas foi mais ou menos isso, assim, o processo de parar de usar cocaína. Perfeito. A gente chega agora em Made in Coab, que é a parceria com a Tasti Trace, produção do Carlos do Complexo e Carlo. Acho que é um encontro muito icônico, né? A Tasti Trace são duas vozes muito importantes do rap brasileiro atual. Queria que você falasse um pouco sobre a faixa que dá título ao disco. Ai, essa faixa é a que eu deschavo o tema do álbum, né? Que eu falo sobre a minha vivência na quebrada, sobre como eu acho que deve ser a postura de alguém de quebrado. Não como deve, porque também não acredito nisso, que a gente deva ter uma postura, mas de como é a postura que eu assumo pra mim. E que eu acho bacana a partir das referências que eu tenho e do que eu acho certo, né? Eu deixava um pouco esse orgulho do lugar de onde eu venho, essa coisa de não ter vergonha, de assumir e de ver potência nesse lugar também, né? Acho que a cereja do bolo é as meninas, porque elas são incríveis, assim. Pelo menos pra mim eu fiquei muito feliz quando elas toparam e quando elas escreveram e mandaram, porque elas são uma referência pra mim há muito tempo, assim. Quando eu era adolescente, eu já escutava as músicas delas, quando elas não eram bombadas ainda. Sou apaixonada pela forma como elas construíram a carreira delas e a estética delas, sobretudo. Como elas são fiéis à linguagem delas também. E como, mesmo não se rendendo a certas cobranças do mercado, elas criaram um novo mercado. Isso é uma inspiração para mim, né? Elas criaram um novo mercado e elas foram perfeitas, assim, no processo, assim, umas fofas desde o início, assim, comigo. Elas encaixaram no tempo que elas conseguiram encaixar, porque elas têm uma demanda gigante também. E era uma das pessoas que eu mais tinha ansiedade, assim, vontade de fazer feat, assim. Porque eu, sou apaixonada nelas, assim. E eu já tinha feito feat com muitas das outras, das maiores do rap. A gente tinha feito com a Ebony, com a Duquesa e com a Luana. E aí eu sentia muito que faltava elas, assim. Eu falava, inclusive a gente tentou algumas vezes com as irmãs, né, fazer com elas. Mas não chegou a rolar. E aí rolou nesse momento, assim. E eu achei muito nobre a confiança delas de estar no meu trabalho solo. Porque, assim, esses feats grandes, a gente começou a conseguir nas Irmãs de Pau depois de ter adquirido uma certa relevância. E aí elas confiarem de estar no meu primeiro trabalho, sem entender muito bem como que ia ser e tal. Eu achei muito nobre, assim, tipo, senti uma moral delas que... Não que eu não esperava, mas que me surpreendeu e que me deixou muito feliz, assim, tipo... Eu amo, e tem uma pegada afro também, um ritmo que eu gosto muito, que era outro gênero que eu vinha querendo trabalhar há muito tempo. Um afropop, assim. O meu user do Instagram é Afroboneca, muita gente me chama assim, porque eu sou fã de ritmos afros, assim, sou muito fã mesmo, eu consumo muito. Eu sou DJ também, e no meu DJ set tem muito afro, então... Sonoramente também é algo que eu queria muito ter trabalhado já há muito tempo, assim, e fiquei muito satisfeita com o resultado. Perfeito. A gente chega agora em Buffalo Bill, que tem produção do Fuso e a Temus. Eu acho que essa faixa é um pouco daquilo que você falou, dessa conexão com o rap, né? Você cita aqui a Cardi B, você traz esse diálogo mais forte com o rap. Queria que você falasse um pouco sobre Buffalo Bill. Buffalo Bill, minha preferida do álbum. Minha preferida é um hip hop. É curioso que essa faixa foi inicialmente uma homenagem para Nicki Minaj. E aí antes era Nicki manda em Nova York e Isma manda no Brasil. A primeira versão que eu tinha gravado. E aí eu acho legal dessa faixa é mostrar como meu álbum é político. Meu álbum não é só comercial para vender. E como eu fiz questão de fazer essa alteração... Porque, não dá pra defender uma pessoa, por mais que ela foi histórica e não apago a relevância dela e tudo que ela construiu, mas chega uma hora que não dá mais pra defender
com tudo que ela vem fazendo, assim. Com a forma como ela vem se posicionando. Eu, às vezes, até me questiono. Falo, meu, o que aconteceu? Foi uma lavagem cerebral ali, não sei o que aconteceu. Porque não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum o que ela tá apoiando, o que ela tá se vinculando. Não faz sentido nenhum com a história dela, com o corpo dela, com o que ela é. Enfim, eu fiz questão de mudar, fiz algumas alterações. Sempre fui fã da Cardi também. E aí fiz uma breve pesquisa mais aprofundada, até um pouco mais nela, na carreira dela, para fazer essa adaptação de uma forma respeitosa também com a Cardi, não só pegar tudo que eu falei sobre a Nicki e jogar na Cardi, assim. Então teve mais alterações para além do nome, trocar a palavra Nicki por Cardi, né? E acho que a Cardi super merece também. Acho que nenhuma é perfeita, porque muita gente veio me falar nas redes sociais, ai, mas a Cardi também já foi transfóbica em algum momento, não sei o quê. Acho que ninguém é perfeito, mas eu também fiz. E quando eu ouvi essas críticas, eu fiz essa pesquisa e eu vi que, tipo assim, ela tem tentado se corrigir e tem tentado buscar ser uma pessoa melhor. Eu vi que ela foi na RuPaul esses tempos e aí levou 2 funcionárias trans que trabalham com ela, que é a cabeleireira e a styling, se eu não me engano. Então, acho que é sobre isso. Pra mim, não é sobre errar. Pra mim, é sobre tentar ser melhor. Porque errar, até eu erro também, não tô isenta de errar. Mas tem gente que se defende, apoia e insiste no erro. Que é o que a Nicki tá fazendo, no caso, né? Sim. Então, acho que esse é um detalhe muito curioso dessa música. E o ritmo, a sonoridade, o hip hop, assim. Eu me surpreendi, porque quando eu desenhei ela, eu falei, meu, será que vai ficar legal? A minha voz, nenhum hip hop? E ficou muito legal, assim, tem sido a preferida de muitas pessoas. Inclusive, revelando aqui pra você, que eu não, acho que não falei em lugar nenhum isso ainda, é uma faixa que eu tô desenhando um clipe, assim. Acho que é a primeira faixa do álbum que vai ganhar um clipe. Luxo. A gente chega agora em Pesquisa Meu Nome no Google, que é o feat com a Mona Brutal. Eu acho que você falou um pouco dela antes, né? Ela é, pra mim, um dos flows mais absurdos do Brasil, assim. Ela tem uma potência vocal, o que ela fala é muito rico. E eu acho muito interessante que vocês estão reunidas juntas numa faixa com produção do Bruno Zu, que é, tipo, um nome que tá ligado muito à sua carreira. Queria que você falasse um pouco sobre Pesquisa Meu Nome no Google. E sonoramente tinha que ter Brunoso, né? Brunoso é perfeito, ele é maravilhoso, o amor da minha vida. Tem uma referência a Beyoncé também, tem a batidazinha de Formation. A letra é uma letra que eu quis mostrar também que eu realmente não sou pouca bosta, assim. Por mais que é o primeiro álbum, pesquisa meu nome aí no Google que você vai ver que já tem uma história, já tem muita coisa que eu construí, que eu edifiquei, que eu transformei. E foi uma forma de falar que, tipo assim, não é um recomeço, é apenas uma continuação de uma história que agora é diferente, mas que já é uma história há muito tempo, entendeu? Que eu tenho um nome já. E a Mona foi perfeita no processo, assim, o flow dela, tipo assim, não tem pra ninguém. O dia que a gente foi no estúdio, fiz questão de ir no estúdio junto com ela, de viver esse momento com ela. E ela foi muito delicada no processo, assim, e assim, ela entregou o melhor dela, né? Que é o que ela sempre faz em todos os trabalhos dela. E, enfim, fiquei muito feliz, assim, é uma faixa que eu gosto de ouvir, assim, no carro, sabe? Quando o carro tá a milhão numa avenida, assim, nossa, me dá uma brisa muito doida, assim, às vezes fica arrepiado ouvindo essa música. E é um drill também, que o drill é uma dos gêneros que eu mais gosto e que eu mais ouço, né? No fone, em casa. Então, eu queria muito trabalhar esse ritmo há muito tempo. E aí saiu esse resultado, assim, que é incrível. Maravilha. A gente chega agora em Invejosa, sua parceria com a MC Sofia, com produção do Fuso. Acho que, de novo, é aquilo que a gente conversou ali no início, né? Tem essa conexão, esse diálogo com o rap, mas também tem esse olhar pop, esse olhar fã, essa coisa de trazer as diferentes referências para dentro do disco. Queria que você falasse um pouco sobre esse encontro com a MC Sofia. A Soul é tudo, né? Eu tava com ela no fim de semana, ela foi na estreia da turnê cantar comigo, subiu no palco. A rima dela é perfeita. Amo ela e a família dela, a mãe dela também super carinhosa comigo, assim. Ela é uma ref, assim, conheço há muito tempo, há muitos anos, conheço a Sofia, desde a infância dela, assim. Uma vez a gente virou o ano juntas, numa cidade de São Tomé das Letras, e ela era criança ainda, né? Foi nisso que eu fiz amizade com a mãe dela. E a gente se acompanha há muito tempo. Já tenho música com ela, que rolou na dupla. E aí o tema Invejosa, eu percebo que eu quis tocar nesse assunto porque é um dos temas que mais está em alta
ultimamente. Parece que as pessoas têm falado mais sobre inveja, inclusive eu também, né? E aí tem surgido modinhas como tampar umbigo e tal, não sei o quê. E a galera tem estado mais em alerta e mais preocupado com a inveja, que eu acho que é algo que realmente está presente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Não só de quem tá longe, e acho que até, às vezes, principalmente de quem está perto também. Às vezes vem de uma irmã, de uma amiga, de uma vizinha. Então eu acho que é algo que eu quis mostrar que é de a gente se preocupar, mas também da gente lidar com a inveja cuidando da gente, assim, protegendo a gente, fortalecendo nossa autoestima, nosso potencial. Eu, particularmente, não acredito que a inveja atrapalha da forma como as pessoas pensam, que pode atrapalhar os meus caminhos. Acho que, enfim, eu vou colher os frutos do que eu planto. Quem tem inveja de mim, eu acho que tá plantando coisa ruim pra si mesmo. Que eu acho que tá atrapalhando mais o caminho dela do que o meu. Então eu costumo não me preocupar muito e quis mostrar que eu tô foda-se, assim, pra inveja. Que eu me garanto, eu me sustento. Tem muitas pessoas que eu percebi que, após o lançamento, pessoas querendo teorizar de que foi indireta pra alguém, ou coisa do tipo. Mas eu acho que não foi indireta pra uma, foi indireta pra muitas. A carapuça serve pra muitas. Se vocês estão pensando que foi só pra uma, meu amor, eu faria uma lista gigante, entendeu? Foi pra algumas, ou até muitas mesmo, entendeu? Acho que é mais ou menos isso, invejosa. Ah, eu amei. Agora a gente chega numa que é das minhas preferidas do disco, que é Carro do Ano, com a Nath Fischer. Eu acho que tem um pouco daquilo que a gente falou, de ter essa conexão das mulheres do rap. E vocês fazem isso a partir de uma perspectiva que é muito própria daquilo que a gente falou também, da sua poética, de ter essa coisa de brincar, de ter o sexo, de ter o prazer. E tá tudo ali nesse bololô todo. Então eu queria que você falasse um pouco sobre Carro do Ano. Eu amo, porque é trap, assim, é uma vibe que eu imagino que essa música tocaria tranquilamente. É muito a vibe que toca nas adegas aqui da minha quebrada. Que, tipo assim, ela passaria passabilidade, sabe? Assim, me sinto uma pô nessa música, assim. E a Nath é maravilhosa também. Ela tinha essa faixa ia ser do álbum dela, que ela me chamou. E ela passou por diversos processos. O ano dela foi muito caótico ano passado, teve algumas mudanças de plano. E aí eu falei, amiga, quer que eu já lance no meu álbum? Assim, sou viciada nessa música. Foi a primeira do álbum, se pá, ficar pronta. E aí eu falei, deixa eu lançar no meu álbum, assim, acho que vai ser tudo, assim, eu amo essa música. Aí ela deixou. E acho que é isso, traz esse empoderamento, traz essa autoestima, traz esse ar de ostentação também, que eu acho legal. Acho que nós, mulheres de quebrada, merecemos também estar nesse lugar. E traz também em algumas coisas um pouco que conecta com a invejosa. Por isso que eu deixei uma seguida da outra. Que é de responder um pouco essas minas invejosas, assim. Tipo, que aí eu falo assim, o foco é o nosso progresso. As minas juntas contando nota. Vamos parar de brigar por causa de macho. Pica, nós só se diverte. Rivalidade hoje em dia é um mico. E aí eu quis trazer isso, assim. E eu amo, assim. O resultado ficou perfeito. Acho incrível. Eu amo essa sequência, Carro do Ano e depois vem Bipolar, porque eu sou muito apaixonado por Kate da Vozes Abusadas. Eu fiquei muito feliz quando eu vi que elas iam estar no seu disco. Também produção do Brunoso. Queria que você falasse um pouco de Bipolar, que é esse encontro maravilhoso entre você e Kate da Vozes Abusadas. Então, Bipolar eu amo muito. É bem afro também, um funk afro. Então quis trazer o funk para esse lugar do afro também. A Kate e as meninas, eu sou apaixonada. Acho que elas vêm construindo um terreno muito sólido e fértil, assim, um lugar que é muito delas também. Que é muito original também. Tipo, tem muitas pessoas que querem comparar elas com as Irmãs de Pau, mas eu acho elas totalmente autênticas, assim, elas têm muito lugar delas. Elas têm as referências delas, assim, que a coisa do terror, a coisa do rock também. Que isso não tinha nas Irmãs, assim, né? Tipo, elas têm um lugar muito autêntico. E muitas vezes as pessoas querem fazer esse comentário só porque a gente é travesti também, só porque elas são trans, né? E as pessoas tendem a comparar travesti, é tudo igual. Eu vivo andando por aí, as pessoas falam, você parece uma outra trans que eu conheço. Eu olho a foto, é nada a ver. É nada a ver. Só porque a gente é trans, o povo fala que a gente parece, né? A gente conversou com a Candy Mel e a gente falou com ela um pouco sobre isso. Como durante muito tempo as pessoas tentam colocar todas as travestis numa mesma caixa só porque elas são corpos trans, como se elas tivessem coisas
todas fossem iguais, sendo que cada uma tem identidades muito próprias. Tanto que eu acho o som da Kate da Voz muito diferente do som das Irmãs de Pau, por causa que tem outras identidades, outras vivências, outros olhares, né? Eu acho muito rico que a gente tenha essa diversidade de vozes cantando coisas tão interessantes. É riquíssimo, assim. E tem muitas semelhanças, é incrível as semelhanças, porque elas também são trans, também são pessoas de periferia. Mas, assim, colocar nesse lugar de como se elas estivessem copiando e etc., eu acho ridículo, assim, acho que tem nada a ver. Inclusive, elas têm nosso total apoio, tanto o meu quanto o da Vita. E o resultado é incrível, assim, eu falo faço essa alusão, essa brincadeira com a bipolaridade. Que é algo que eu sinto às vezes, eu tenho esse lugar bipolar também, esse lugar de contradição. Eu sou geminiana ainda, então eu sou muito confusa. Às vezes eu quero uma coisa, às vezes eu quero outra. Eu falei, eu vou brincar com isso, porque é uma forma de me humanizar também. Algo que às vezes parece que a gente se sente doida por isso, né? E é um lugar que eu vejo que muitas pessoas estão se identificando também, né? Tipo assim, a gente é confuso, a gente é controverso. Isso tá presente na nossa vida, isso é normal também, de certa forma. E eu acho que uma das coisas mais legais que a galera mais tem amado nessa música é a intro, né? Que eu peguei aquela coisa da pastora falando no púlpito, que é um vídeo que eu acho muito icônico, assim, falando, o pastor tá comendo as meninas, continua sendo meu marido. E ela tá super metendo louco também. Eu falei, gente, ela é muito maravilhosa, achei ela muito icônica. E aí coloquei isso na música, tô com medo até agora dela descobrir. Mas enfim, é isso, o resultado é perfeito. E é uma das músicas mais gostosas no show também. Perfeito. A gente chega agora em Traficante também com o Brunoso. Eu acho que essa tem um pouco daquelas coisas que você já apresentava nas suas composições dentro das Irmãs de Pau, que tem essa brincadeira, esse jogo com referências que são bem humoradas. Acho que tem uma leveza muito gostosa nessa faixa. Queria que você falasse um pouco sobre Traficante. Realmente, Traficante trouxe o que mais a gente sabe fazer com o Brunoso, assim, tipo, mais o que eu tava acostumada a fazer junto com ele, mas com uma pegada um pouco mais afro também, né? Eu mandei umas referências de afro e twerk. E aí a gente pensou também uma pegada que funcionasse pro carnaval, assim, não nessa intenção de apostar como ser um hit do carnaval, mas uma música que, por exemplo, se eu cantar num bloquinho, ela vai ser gostosa, ela vai ser delícia de se ouvir no meio da rua, nesse clima de multidão, de um monte de gente se divertindo. E aí traz essas referências de carnaval, traz uma historinha que eu amo, que é a do lubrificante de jambu, que eu fiz público para uma marca. E aí ela me deu um lubrificante de jambu que eu amei, fiquei enlouquecida, eu recomendo para todas as minhas amigas. É maravilhoso. Quando o meu acaba, eu sempre compro o outro. E ela é tudo, assim, também tem uma coreografia muito icônica, que acho que a galera tem que ir no show para ver a coreografia dessa música, assim, é perfeita. Acho que essa pode ter remix rock doido. Já pode fazer o feat aí, ó. Super. A gente chega agora à faixa final do disco, né? Afro Boneca, que é o seu user, que você falou anteriormente, produção Rafael Rosa e da Clementão. Eu lembro de ver essa no seu show no Festival da Zig. E aí eu lembro que eu fiquei muito encantado, porque você tem toda uma performance quando você vai cantar essa música, é super divertida, ao vivo. E a produção é incrível, porque o disco termina, assim, num outro nível, assim, porque a gente tá direto pro tribal, assim, fritação pra encerrar o disco. Então eu queria que você falasse um pouco sobre a Afro Boneca. Olha, eu amo essa música também. Tipo, eu amo tribal. Eu gosto de ir em festas de tribal. Sou apaixonada mesmo. E aí tinha que ter uma tribal. Se dependesse de mim, eu faria o álbum de tribal. Você entendeu o nível, né? Mas eu pensei em terminar o álbum na tribal justamente para emendar que possivelmente um dos meus próximos projetos deve ser um EPzinho de tribal, assim, bem focado nesse gênero. Porque eu acho que é um gênero que tem muito de referência afro também. É um gênero muito gostoso, é muito LGBT também. Mas é muito questionado e muito dito por algumas pessoas de que é pra bicha branca padrão. E eu acho que é justamente sobre a gente tirar das mãos apenas deles. Tudo bem, pode ouvir eles, ok, fica à vontade. Mas eu percebo que às vezes corpos como o meu, ou assim, bichas pretas, afeminadas, quando vão nesses eventos de tribal, não se sentem confortáveis, não pelo ritmo, mas pelo público. Porque aí você olha aquele mar de bicha branca padrão, de
branca mesmo, assim, da barriga trincada e tal. E aí a galera do underground se sente desconfortável nesse lugar. Mas eu sempre percebi que não era pelo ritmo, era pelo público. Então eu falei, acho que é ótimo eu trazer esse ritmo e mostrar pra galera que esse ritmo é nosso também, que a gente pode usufruir, é uma delícia. É muito vibe carnaval também, acho que funciona em qualquer momento. Eu vi um tweet essa semana, falou, deve ser muito triste a vida de quem não gosta de tribal. E eu falei, gente, realmente, cara, é muito vibe, assim. Às vezes eu acordo numa energia que só um set de tribal, assim, pra suprir o que eu tô sentindo. E eu gosto muito, assim, Clementão também, sou apaixonada. Rafael Rosa, eles arrasam muito. E podem esperar mais tribal de mim, que vai vir. Perfeito. Eu acho que foi fantástico entrar nesse universo de Made in Coab. Eu lembro quando eu conversei com a Aventura Profana, a gente falava muito do quanto essas tecnologias travestis são potentes e inspiradoras. E eu acho que toda vez que eu converso com você, eu sempre saio muito inspirado pelo seu olhar sobre o mundo, sobre as suas perspectivas. E é muito divertido e interessante conversar com você. Espero que quem está nos ouvindo também goste desse papo. Estou muito feliz de ter você por aqui. Deixa esse espaço para você convidar as pessoas para ouvirem seu disco e te seguirem nas redes sociais, todo aquele serviço. Oi, meus amores! Ouçam Made in Coab, ouçam todas as minhas músicas nas plataformas digitais. Conheçam o meu trabalho, conheçam mais da minha vida, me acompanhem no TikTok, no Instagram, é Afroboneca. E tamo juntona. É isso, obrigada a quem ficou até o final. Perfeito. Eu sou _Renan em todas as redes sociais e você pode seguir o podcast VFSM em @podcast VFSM em todas as redes. Se você gosta do nosso trabalho, você pode apoiar no apoia.se/podcast VFSM. A partir de R$5 você ajuda a manter este podcast vivo. Mais uma vez, muito obrigado, Isma. E é isso, até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada a você, meu amor. Um beijão. Esse podcast foi editado por Nick Silva.